embora para casa, ele deu uma desculpa de que ia parar ali num local pra gente ver o bairro, tomar um sorvete e tal. E eu ali tomando sorvete, e aí eu comecei a sentir ele mais próximo de mim, mas ali como eu tava mais acostumada com ele, não vi nada de errado. E até que uma hora ele veio por trás de mim, me abraçou, e eu tomando sorvete, eu lembro direitinho da cena, eu tomando sorvete, e então ele me virou. No que ele me virou, ele tava com as partes íntimas pra fora. E aí eu lembro que eu olhei e fiquei sem reação, sem saber o que fazer. E ele me puxou pra dentro do carro. E ele me estuprou ali. Eu falei com ele que tava doendo pra ele parar, mas ele continuou. Ele continuou e fez o que ele pretendia fazer e me levou pra casa. Como se fosse uma coisa normal, digamos assim, sabe? Era estupro mesmo, penetração, sexo mesmo. O meu sentimento é literalmente de revolta, porque a minha família não fez nada por mim. Ela me acusou de algo e que eu não estava fazendo. Hoje eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Se a minha família me acusou de algo de errado, a igreja, quando ficou sabendo de outros casos, não fizeram nada. Eu lembro que quando veio à tona na igreja, eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, eles vão vir falar comigo, fulana vai vir falar comigo, ciclana vai vir falar comigo, eu vou ter que contar. E eu fiquei esperando alguém vir falar comigo, com muito medo, mas ninguém nunca veio. E aí hoje, eu adulta, eu percebo que eu tava sozinha. Literalmente sozinha. Ninguém tava nem aí. E isso é muito doloroso. Você perceber que ninguém se importava o suficiente pra te ajudar, pra te proteger. Em 2024, no finalzinho de dezembro, a gente foi lá e fez a denúncia na delegacia da mulher de Betim. E aí a gente, correndo atrás de saber outras meninas, a gente conversou com mais algumas meninas que confirmaram a história. Até então temos 7 meninas que confirmaram 100% de certeza que ele fez isso. Outras que relataram coisas, digamos assim, mais brandas, tipo passar a mão, fazer com que elas pegassem na parte genital dele, ele mostrando a parte genital para elas. E nisso tem mais de 10 pessoas, tem mais meninas. Só que 7 pessoas é confirmado e querem fazer o BO, vão fazer o BO. A gente acredita que vindo na mídia, essas meninas vão ver que a gente teve coragem, que a gente foi lá, conversou, fez os boletins e vamos prender esse homem. Então a gente quer que outras meninas, elas criem coragem de falar, de assumir, porque ele fez vítimas ao longo desses anos todos. Ele fez, ele não parou. E a gente tem outros relatos. Em nota divulgada à imprensa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia comunicou que tomou conhecimento das denúncias e, de forma imediata, afastou o ancião de suas atividades como membro voluntário da igreja. A comunidade religiosa reforçou que medidas legais rigorosas serão tomadas, garantindo a devida responsabilização em absoluta cooperação com as autoridades competentes. A igreja reiterou que não compactua com qualquer forma de abuso ou conduta inapropriada. Por fim, a comunidade religiosa informou que ofereceu apoio psicológico às vítimas e que dará todo o acolhimento e apoio necessário a elas. Muito bem, né? Algumas coisas eu quero comentar com vocês aqui e vai ser bem rápido. Quero encerrar essa live, porque toda vez que eu ouço esse vídeo aí, eu fico mal. Essa que é a verdade, sabe? Eu não curto, não. Primeiro, olha só.
de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ofereceu, tá? De fato, ofereceu assistência, né? Que fala, auxílio, aliás, psicológico e tal. É verdade. Ofereceu agora. Perceba. Como assim, Leandro? Foi oferecido agora que toda coisa veio... tem uma coisa tocando aqui. Esse aqui tá tocando aqui. Desculpa. Nossa. Desculpa, gente. Tava tocando isso aqui, né? Eu vi aqui, não tava ouvindo. Mas vamos lá. Realmente a igreja ofereceu agora, tá? Mas antes, quando? Por que eu tô falando isso? Porque, inclusive, na outra matéria daquele canal do YouTube, o Betinense TV, a menina diz que uma das vítimas, uma das supostas vítimas, disse o seguinte, afirma que em 2005 foi descoberto e nada foi feito. E também essa menina daqui, essa pessoa que está aqui, essa mulher, não é mais menina, essa mulher, essa senhora, diz que quando descobriu, ela achou que fossem conversar com ela, ninguém sabia. Então, no momento do ocorrido, nada foi feito, foi abafado. E agora, depois que tudo veio à tona, aí teve nota da igreja, coisa tal, tal, tal. Tá? Outra coisa que na nota da igreja foi dito e que para mim parece, no mínimo, uma falta com a verdade, é de que a pessoa foi, então, disciplinada ou recebeu as consequências eclesiásticas imediatamente. Isso também não é verdade. Por quê? Cai na mesma situação que eu acabei de falar a respeito de ajuda psicológica. Porque quando teve o primeiro fato lá e que aconteceu e que começou a se espalhar, foi abafado. Inclusive, uma das meninas na outra reportagem diz que era horrível para mim ver aquela pessoa subindo no púlpito, recebendo premiação, sabendo tudo que ele fez, e eu já tinha falado com a minha coordenadora da associação, e a coordenadora da associação, só estou repetindo as palavras dela, abro aspas para ela, falei que a coordenadora da associação, ela fala até o nome lá, o nome começa com S, e ela falou, eu já sei disso, né? Ele já me falou, e eu já perdoei ele é meu amigo. Então, quando aconteceu, nada foi feito. Então, no mínimo, essa nota está um pouco longe da verdade, como está sendo dita pelas supostas vítimas. Então, é necessário avaliar isso. Outra coisa, uma terceira parte que me chama muita atenção na nota da igreja. O pessoal fala assim, porque nós vamos fazer tudo que for necessário da forma mais rígida, com as consequências mais rígidas eclesiásticas da igreja. Sabe qual consequência é? Tirar o cargo do cara e disciplinar. Em cooperação com a justiça. Engraçado. De acordo com as fontes, tem pastor que está recebendo perguntas dos membros e o pastor está mandando os membros ficar quieto, calar a boca, não falar do assunto. Essa é a fala. Cala a boca, não fala do assunto. Entendeu? É isso que eles falam, né? Então, é complicado. Mais uma vez, vale lembrar que é óbvio que em todas as situações de estupro, de abuso, de pedô, a gente tem que analisar que pode ser mentira das mulheres? Pode ser mentira. Esse papo de que a palavra da mulher é completamente, totalmente verdadeira, não é verdade. Várias situações se comprovaram a respeito disso. Nós citamos na última live, por exemplo, Daniel Alves, o jogador, que foi recentemente absolvido, porque a perícia encontrou DNA na boca da vítima, e a vítima foi perguntada anteriormente se havia feito sexo oral com o jogador, e ela disse que não, que só foi penetração, porque ela tinha muito medo dele. Então foi constatado que ela mentiu, e esse foi um dos caminhos que foi buscado para comprovar que o cara era inocente. Outro caso também aí foi o do ator de Hollywood, Johnny Depp. Né? O Johnny Depp, aquele que faz o pirata lá, do Pirata dos Caribe. Caraca, esqueci o nome do personagem.
Enfim, o Johnny Depp. A mulher dele, que fez o papel da mulher do Aquaman, junto com Jason Momoa, lembra dela? Aquela ruiva e tal? Acusou Johnny Depp de um monte de coisa e, graças ao sistema de segurança interno da casa, foi-se provado que ela estava mentindo e acusando falsamente o Johnny Depp. Né? Então, tudo isso tem que se pensar. Existe a possibilidade da mentira? Sim. Mas vamos falar a verdade, né? Quando são várias mulheres envolvidas, é bem mais complicado. E repito, essas pessoas, esses caras, esses desgraçados, eles têm um modus operandi. E eles se aproveitam do seu lugar vamos assim, que é maior na hierarquia do seu poder supostamente hierárquico, por ele ser líder da igreja, por ele ser ancião, por ser líder de desbravador, por ser pastor, por ser cantor famoso, por ser influenciador, para aprontar essas coisas. Procura as pessoas fragilizadas, pessoas mais simples, que ele com a maldade dele percebe que é fácil de manipular e dá o bote. Prova disso é o velho gostoso lá de São Paulo, que eu sempre falo aqui, que supostamente assediou mais de 20 mulheres. Então, assim, existe a possibilidade da mentira? Existe, mas, sinceramente, é muito difícil que seja mentira. Então, a gente precisa observar algumas coisas dessa nota da igreja que é o que eu falo, não vou dizer que são mentiras, mas estão, no mínimo, faltando com a verdade, com toda a verdade. A igreja, de acordo com a própria vítima que está falando, não fez nada, silenciou ela, e aí vem a parte que para mim é a mais absurda de todas, assim, o cúmulo do absurdo. Percebam que na fala dessa suposta vítima, ela diz o seguinte: a minha família, eu falei para minha família e minha família me acusou de uma coisa que eu não fiz. Ou seja, a família dessa menina, quando era pequena, né, quando tinha entre 10 e 15 anos, acusou a filha defendendo o líder de desbravadores. Por que eu estou chamando atenção para isso? Olha ao cúmulo do absurdo, olha o ponto ridiculamente absurdo que os membros religiosos de várias igrejas chegam para defender seus líderes, colocando em dúvida a palavra do seu próprio familiar. E nesse caso, uma criança, uma adolescente. Porque é óbvio que existem familiares que mentem, existem familiares que inventam, que querem prejudicar a vida das pessoas, mas no caso, uma criança. Qual é o grau de maldade, né, de manipulação que existe na mente de uma criança para que ela então possa criar toda essa história junto com outras amiguinhas? E para pensar como é que isso tudo é uma mentira se veio depois que todas elas se tornaram adultas, envelheceram, né? Como é que faz isso aí? Como é que a gente faz para poder justificar esse injustificável, né? Ah, Leandro, mas a verdade é que o entretenimento hoje, as séries da Netflix, as novelas, tudo isso ensina a fazer tudo que não presta. Né? Pois é, né? Então faz o seguinte, para de ver todas essas coisas aí, não deixa ninguém mais ver. Porque tem que ter um grau de maldade. Né? Tem que ter, assim, uma capacidade de manipular muito grande para depois de 15, 20 anos, 25 anos depois do ocorrido, conseguir juntar 7 mulheres para todas contarem a mesma história, só para destruir a vida de um pobrezinho ex-ancião, ex-líder de desbravadores. O que eu quero dizer com isso é que tudo aponta para que ele seja culpado. A polícia segue investigando. Polícia Civil de Betim. Bom, vou ler o texto aqui da matéria, que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para deixar bem fiel ao que eu estou apresentando para vocês. Bom, o jornal O Tempo de Betim diz: alerta de gatilho. Esse conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas, por se tratar de relato de crime sexual. Quase 25 anos se passaram, mas Angélica, que é um nome fictício, em depoimento no vídeo, ainda se lembra com detalhes do dia em que diz ter sido abusada sexualmente por José. Também um nome fictício, por isso que tem um asterisco ali. Pela primeira vez, em 2001, 25 anos depois. Então, diretor do Clube de Desbravadores,
um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atende crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos. O homem amigo do pai de Angélica ofereceu carona para a garota, que na época tinha 11 anos de idade, para ir até o culto. Ela conta que de lá o ex-ancião, nome que é dado a quem atua nessa função, a levou para tomar sorvete. No caminho de volta, parou atrás de uma igreja no Jardim Alterosas, a abraçou pelas costas e com as partes íntimas aparecendo, a colocou no carro e a estou. A história de Angélica foi o fio condutor para que outras mulheres, anos mais tarde, tomassem coragem para irem até a polícia denunciar os abusos sofridos. 5 dessas vítimas registraram boletins de ocorrência contra ele, mas outras 2 afirmaram que irão às autoridades policiais para relatarem o que sofreram nas mãos do suspeito. A Polícia Civil informou a reportagem que o inquérito policial foi instaurado na delegacia especializada em atendimento à mulher em Betim para apurar a denúncia. E a corporação solicita que possíveis vítimas compareçam à unidade para registrar denúncias. Informações serão divulgadas em momento oportuno para preservar a investigação em andamento, declarou a corporação em nota. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi procurada e afirmou por meio de nota que tão logo tomou conhecimento. Eu insisto em dizer que é um pouco contraditória essa afirmação, de acordo com a fala das próprias vítimas, né? Que tão logo tomou conhecimento das denúncias, de forma imediata, o ancião foi afastado de suas atividades como membro voluntário na igreja e declarou que prosseguirá com processos disciplinares da comunidade religiosa. Então, os processos disciplinares da comunidade adventista é muito pouco para o que esse homem merece, caso seja comprovada a sua culpa. E o mais importante que eu quero de novo chamar a atenção aqui, olha a que ponto absurdo nós chegamos em perceber que a família coloca em dúvida a palavra de uma criança de 11 anos para defender um líder religioso. O que você e eu estamos fazendo em relação à religião, que do latim vem de religare, religar, criador, criatura? O que tem sido a religião na sua vida? Apenas uma oportunidade de participar de um evento em comunidade para que você possa bajular pessoas, adorar seres humanos, admirar cegamente pastores e cantores? É isso que a religião é para você? Bom, eu repito, cuidado, meu irmão, que tem seus filhos próximos a esses homens. Não é para você sair correndo e tirar seu filho e sua filha dos desbravadores. Não, não faça isso. A instituição de desbravadores é maravilhosa, é fantástica. É uma instituição abençoada que faz muitos milagres nas vidas de crianças, que ajudam na construção do caráter, ajudam na disciplina dessas crianças, dão para elas algo para se divertir, possibilitam elas se sociabilizar com outras crianças. Tudo isso é possível nos desbravadores. Mas você como pai tem a obrigação, você como responsável, pai, tio, avô, quem quer que seja, você responsável dessa criança, tem como obrigação ficar atento a cada mudança de comportamento, a cada coisa que você considera estranho e não deve simplesmente deixar para lá ou fazer ainda pior, como foi contado por essa jovem, que é duvidar da palavra da criança. No mínimo, você tem que investigar. Criança mente? Claro que mente. É ser humano? Mente. Mas você não pode simplesmente duvidar e deixar para lá. No mínimo, você deve investigar, deve tentar descobrir o que está acontecendo, observar, perceber. Proteja as nossas crianças, proteja as suas crianças. Essa é a sua obrigação. Pense sobre isso. E pense se de fato vale a pena ficar vindo aqui no meu canal ou indo lá no meu WhatsApp dizendo em tom de ameaça que eu vou me arrepender por estar trazendo essa notícia aqui no YouTube. Pense sobre isso. Avalie o que você está fazendo com a sua religiosidade. Se isso que você faz é ser cristão. E olha, quebre esse silêncio. Quebre esse maldito silêncio. Conte. Não importa se é um pastor, não importa se é um líder de igreja, pode ser quem for. Está cometendo crime, não é oração que ele precisa de cadeia. A oração vem depois que ele for preso.
para que ele possa cumprir a pena e sair transformado. É isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto.